Nesse vídeo eu explicarei o motivo pelo qual eu abandonei a espiritualidade New Age, mais conhecida como Nova Era ou espiritualidade alternativa, e eu me converti, estou me convertendo ao cristianismo. E foram muitas questões que foram surgindo ao longo da minha vida. Eu já tentei diversos tipos de espiritualidade, principalmente aquelas mais orientais, sabe? Em que você fica ali meditando, sentindo as sensações do seu corpo, percorrendo sobre você, percebendo que esse mundo externo é apenas uma ilusão da sua mente. Espiritualidades que nos ensinam que o seu eu é uma ilusão, que tudo o mundo exterior é uma ilusão, que apenas existe o eu imutável, o Brahman. A raiz do sofrimento é o seu apego a fenômenos que são transitórios. Mas o que eu já me envolvi muito, já me envolvi com ayahuasca, já me envolvi com cogumelo. E o problema de tudo isso é que no final das contas você percebe que o vazio de Deus ainda está dentro de você. E que muitas vezes essa espiritualidade da nova era, que te oferece diversas técnicas, métodos, caminhos para a sua salvação, para a sua autossalvação, né? Só você consigo mesmo, tentando superar o seu pequeno eu e reconhecendo o seu suposto eu divino que você se esqueceu por uma amnésia divina, né? Diversas práticas oferecidas por seres humanos, por gurus, que prometem, faz isso, segue esse caminho que, você vai obter a salvação da sua alma, sabe? Tudo que você precisa é seguir isso aqui e, todos os seus problemas serão resolvidos. Aí beleza, você segue aquela coisa, não dá muito certo, aí você tenta uma outra coisa, sabe? Nossa, então uma pessoa, um amigo seu conta sobre, eu conheci essa nova técnica, leia esse novo livro de expansão da consciência, descobri uma nova terapia que eu tenho certeza que você vai gostar, que vai te ajudar muito. Aí a pessoa ela vai, caminhando, transitando de diversos métodos, diversas técnicas e vai, explorando, aumentar sua frequência vibracional, vai tentando novas técnicas de purificação, regressão de vidas passadas, astrologia, mapa astral, óleos essenciais, alguma coisa que... nova técnica de você romper bloqueios subconscientes. E o que eu senti no meu caso foi que, parece que eu tô ficando cada vez mais confuso, insatisfeito comigo mesmo, sem um direcionamento claro em como viver a vida, como que é ser uma boa pessoa, sabe? Principalmente sentir o amor de Deus, principalmente sentir que Ele realmente existe e que Ele se preocupa com nós, e que apesar de muito dessas técnicas, como por exemplo meditação, mindfulness, experiências psicodélicas de estados, técnicas que promovam esse estado alterado de consciência, no final, se você parar pra ver, tudo se trata do seu eu. É tudo uma coisa que, no fundo, tem um sentimento que, cadê Deus nessa questão? Cadê o Criador, sabe? Não seria Deus algo muito maior do que mim mesmo? Será que Deus seria uma coisa tão pequena assim? Tão mesquinha, muitas das vezes? Tão egoísta? Ou será que Deus transcende o homem? E que Ele se preocupa e ama a sua criação? E que a única coisa que Ele quer que a gente faça é que a gente se volte em direção a Ele. No aspecto de querer conhecê-lo. Não por meio do seu mundo subjetivo interno, no seu egoísmo. Mas se abrir às graças do Criador, sabe? Então esse é o primeiro ponto que distingue claramente a nova era da mensagem e revelação cristã. Porque a nova era se baseia, no final das contas, tudo num culto do próprio eu. Numa autoadoração, muitas das vezes obsessiva. Às vezes até chega até a ser mesmo uma espécie de narcisismo, de achar que o seu eu é o centro, a criação do mundo. E se esquecer que existe um Criador, que é soberano, que é supremo, que criou os céus e a terra, que é transcendente ao mundo, que existe essa diferença entre o Criador e a criação. E que como seres humanos nós não devemos adorar a criação, o mundão, o nosso próprio eu. Porque nada disso nos pertence, tudo isso foi criado por um Criador, que não é imanente a essa criação, que não se mistura com ela, que se preocupa com ela, que está sempre, atenta a ela, que Ele quer que a gente se volte para Ele, para nos relacionarmos com Ele, mas Ele é um Deus transcendente, soberano, que no ato de amor acabou descendo até nós. E foi por meio de Jesus Cristo que Deus acabou se revelando. E Deus, o Verbo se fez carne e conviveu, mostrou quem era o Pai. E ensinou quem Ele era, nos revelou quem Ele era, qual que era a sua vontade. Sobre a necessidade da gente se arrepender, reconhecer que nós pecamos mesmo, que nós agimos contra
totalmente contra os padrões de perfeição de Deus, que nós somos seres falhos e não perfeitos, que inclusive essa é uma outra diferença do pensamento da nova era, que eles acreditam que o ser humano, ele é inerentemente bom, o ser humano é Deus, eu sou uma essência, que gostoso essa minha essência divina, eu sou um ser perfeito, eu sou santo, eu nunca errei nada na minha vida, tudo que eu preciso fazer é remover as nuvens de negatividade, sabe? Eu perceber que, eu apenas agi de uma forma inconsciente, que eu estava inconsciente da minha divindade interior. Isso é uma balela, mano. O ser humano é um ser falho, que tende a tem o pecado original dentro de si, no sentido que ele tem uma forte tendência à maldade. Ele tem uma forte tendência ao egoísmo, à indiferença, ao ódio. Tanto que quando Jesus Cristo, a pessoa mais amorosa que já existiu, com os melhores ensinamentos éticos que já existiu, quando ele desceu aqui à Terra, ele foi rejeitado por todas as pessoas. O ser humano, ele tem uma tendência a odiar a bondade, muitas das vezes a verdade. E isso está incrustado aqui, está dentro do nosso coração. E isso é uma outra diferença, assim, sabe? Porque, reconhecendo isso, que nós temos essa mancha do pecado, nós precisamos de um Salvador que não tenha tido nenhuma mancha de pecado em si, porque só Ele tem essa capacidade de nos perdoar dos nossos pecados. Ele é o único que foi santo, o único que foi limpo, e que nenhum desses outros gurus que já existiram tem a capacidade de fazer isso, sabe? São seres humanos falhos, pecadores também. O único que pode nos reconciliar com Deus é Jesus Cristo. Por isso mesmo ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo, por Ele mesmo, não através da consciência divina. Outra característica que me fez distanciar também da nova era é sobre justamente essa espécie de egoísmo que permeia a sua base. Porque você percebe que a nova era é como se a pessoa, ela escolhesse as práticas, os caminhos que proporcionassem mais sensações gostosas e agradáveis, sabe? É uma espécie de sempre procurar sensações agradáveis, aquilo que satisfaça o meu eu, para que eu não tenha que olhar para a minha vida pessoal, reconhecer o tipo de pessoa que eu estou sendo, muitas das vezes egoísta, má, mentirosa, sabe, que machuca as outras pessoas, e eu prefiro ficar me refugiando, tirando essa responsabilidade moral pela minha própria vida, para reconhecer os meus erros, as minhas falhas, e eu fico me refugiando em métodos que promovem sensações agradáveis e caminhos que temporariamente provocam uma espécie de efeito terapêutico. Mas existe uma diferença entre alívio e efeito terapêutico, uma sensação de relaxamento com Deus. E é muito importante fazer essa distinção, sabe? De você conhecer quais são as intenções que Ele tem para com você. E isso você não encontra simplesmente num relaxamento, numa técnica, estados alterados de consciência em que por um pequeno momento eu fugi do meu mundo cheio de problemas, cheio de falhas de conduta, de responsabilidade, de criancice, e eu me refugiei num alívio. Nossa, que sensação gostosa, meu Deus, estou em paz aqui, me fundi com o universo. Aí depois você volta, você continua sendo uma pessoa fraca, com falta de fé, cada vez mais autoabsorta, e isso não é um caminho que te deixa feliz. Você vai ficando cada vez mais perdido, mais confuso, mais egoísta. Então eu quero ler aqui uma passagem desse livro que chama O Fracasso do Ateísmo, né? Que ele fala justamente, inclusive, né, Jesus fala que, a gente não está aqui para ficar buscando a paz, porque Jesus, ele nunca teve paz. O Filho do Homem, ele não tinha lugar nem para recostar, né, encostar a sua cabeça, para descansar. O intuito da nossa vida não é ficar buscando relaxamento e paz interior, e sim conhecer a Deus, adorá-lo, conhecer a sua vontade e colocá-lo no centro da nossa vida como o pilar principal. Deus acima da criação, da criatura. Então olha o que esse autor fala aqui, né? As espiritualidades orientais que estão em alta em nosso mundo ocidental respondem precisamente a essa questão. Oferecem uma espiritualidade sem Deus, tentando saciar a necessidade religiosa do homem, porém sem que ele tenha de se ligar a um Deus ou a alguns mandamentos e assim tenha de mudar de vida. Isso explica o sucesso do Zen budismo ou do mindfulness, ou de outras formas de meditação em nossa sociedade. São formas que casam bem com o individualismo e o relativismo pós-modernos, e que, ao mesmo tempo, tratam de saciar a sede religiosa do homem.
Isso torna ainda mais fácil não questionar em profundidade a questão de Deus. Uma pessoa pode se sentir profundamente espiritual sem precisar crer em Deus, ou ter procurado racionalmente a resposta às grandes perguntas da vida, sem seguir uma moral e sem ter de colocar para si mesma seriamente a existência de Deus. A questão que se coloca, no entanto, é dupla. Essas formas religiosas sem Deus são verdade? Respondem à realidade? E conseguem saciar a sede do coração do homem? E o legal desse livro é que o autor ele faz uma distinção entre os dois tipos de religião que existem. Todas as religiões elas podem ser classificadas de duas maneiras. Uma delas é o caminho do homem tentando encontrar a Deus, tentando encontrá-lo por meio de técnicas, por meio de caminhos, por meio de certas experiências subjetivas, intuitivas que uma pessoa pode ter tido, e nessa tentativa de buscar a Deus. Na realidade, as religiões podem ser divididas em dois grandes blocos: o caminho do homem em busca de Deus, ou seja, as religiões do tipo míticas e orientais, ou o caminho de Deus em busca do homem, ou seja, as religiões reveladas, as judaico-cristãs. Aí o autor segue falando aqui, que nem todas as religiões são iguais. Como vimos, existem religiões míticas que são aceitas como invenções fabulosas da origem do mundo, tipo aquelas histórias gregas da mitologia grega, são invenções do ser humano, numa tentativa de buscar a Deus, de entender a Deus, partiu do homem, e conhecidas simplesmente como contos simbólicos. Existem religiões místicas, que são as orientais principalmente, como as religiões orientais, que oferecem aos homens um caminho a mais para o divino através de diversos métodos, dando como certo que o divino nunca se deu a conhecer, mas sim que o homem é quem precisa se esforçar para chegar ao divino por seus meios. E existe uma religião revelada, a judaico-cristã, na qual se afirma que o desejo do homem de chegar a Deus mostra que o homem tende para Deus e para o religioso, porque possui a intuição de que Deus existe e que precisa dele para estar completo. Afirma também que o ser humano não pode conhecer a Deus por suas próprias forças, devido à queda original. E afirma ainda que, por isso mesmo, foi Deus quem se deu a conhecer para que o homem pudesse chegar a conhecê-lo. Quando se diz que a religião é uma invenção humana, a qual dessas religiões essas pessoas se referem? Porque certamente se assume que as religiões míticas elas são invenções do ser humano. E que as religiões orientais são caminhos idealizados pelo homem, também invenções do ser humano, para chegar ao divino. Porém, a pretensão judaico-cristã é precisamente a de ser a única religião que não foi inventada pelo homem, mas foi revelada por Deus. Então, geralmente, nunca nos passa pela cabeça, para quem esteve muito envolvido nesse pensamento, nesse tipo de espiritualidade alternativa, a gente nunca pensa, peraí, será que o próprio Deus que existe, será que ele que se mostrou quem ele verdadeiramente é? Será que não seria um pouco de presunção para o ser humano acreditar que ele descobriu as respostas? Que, eu descobri o método, eu descobri a forma de você chegar ao divino. Mas, e se o próprio Deus, o soberano, ele revelou quem ele era? Faz mais sentido isso. Se Deus realmente se preocupa com nós, ele veio até nós para nos mostrar quem ele era. Isso não foi baseado em um método humano, alguma coisa humana. O próprio Deus que se revelou. Então o que eu acabei percebendo é que a visão da nova era, ela acaba muitas das vezes se focando excessivamente, na verdade, na maior parte do tempo, no culto do seu próprio eu. Você aprende a adorar mais a si mesmo do que a Deus. Você aprende a adorar mais a criação, a criatura, do que a Deus. Tudo se baseia no seu eu, em você querer se sentir bem o tempo todo, em sua felicidade pessoal. Não importa o caminho que escolher e o que você fizer, basta que aquilo gere sensações agradáveis. Então o parâmetro da verdade para os New Agers é o que provoca mais sensações agradáveis, maior alívio interior. Eles equiparam isso como se fosse a verdade. Mas muitas das vezes a própria Bíblia fala que o coração é uma das coisas mais enganosas que existem. Se você basear sua vida em achar que, sensações agradáveis estão te mostrando a verdade, então seria mais fácil nós nos tornarmos viciados em droga,
viver somente uma vida hedonista, porque afinal, aquilo gera sensações agradáveis. Os sentimentos não são um bom parâmetro para reconhecer a verdade. Uma outra coisa também que eu percebi que é nociva na nova era, que acabou me afastando cada vez mais dela, é que esse excesso de positividade tóxica também. De você, que nem eu falei, você acredita que você é Deus e que, por meio dos meus pensamentos positivos e focar na good vibes aqui, né, eu vou manifestar coisas somente para agradar os meus desejos egocêntricos. É meio que você acaba, justamente, o foco sempre é na criação e não em Deus. Então você vê muito isso nesses movimentos como a lei da atração, sabe? Tudo que importa, parece, é você satisfazer os seus desejos. Você acaba se esquecendo de questões muito importantes sobre, existe vida após a morte? Eu vou perder tudo isso aqui que eu tenho nessa terra, nesse mundão, um dia. Nada disso me pertence, sabe? E existe algo chamado vida após a morte. E, esse tipo de espiritualidade da nova era não pensa no destino da sua alma, sabe? Muitas das vezes. Não pensa no que acontece depois de você morrer. Que se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele, se a gente escolhe nessa vida recusar essa oferta de reconciliação que Jesus nos oferece a Deus, né? Isso tem consequências eternas no destino da nossa alma. Se a gente escolhe rejeitar a Cristo, a gente está rejeitando o Pai, o Criador. E nós ficaremos eternamente separados dele. Que é isso chamado de inferno, você estar eternamente afastado da presença de Deus. Porque Deus ele não vai te forçar a ficar perto dele. O amor não é baseado na força, na brutalidade, sabe? Você tem o livre-arbítrio de fazer essa decisão. E se a gente escolhe rejeitar a Cristo, isso tem consequências eternas. E se a gente escolhe atender ao seu chamado, sabe? Buscá-lo e aceitar o perdão que Ele nos oferece, nós teremos a chance, pela graça de Deus, de permanecer com Ele eternamente. Junto com as pessoas que nós mais amamos. Não vai ter uma fundição num eu, no vazio, né? Que muitas vezes nos é explicado na teologia hindu, né? Tipo, todos absorvemos no Brahman a realidade única, imutável, que é impessoal e tipo, não, você vai estar, você, único, indivíduo único, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e você, junto com as pessoas que você mais ama na sua vida, terão a vida eterna com Jesus Cristo, lá no céu. Então olha esse trecho aqui da Bíblia, né, em João, que ele diz o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então tem esse livro da Doreen Virtue, que é um livro muito interessante que eu recomendo que, caso você esteja interessado em saber como que é uma jornada de uma pessoa que esteve envolvida na nova era e se converteu ao cristianismo. E essa mulher, a Doreen Virtue, ela era uma das maiores publicadoras, uma das maiores escritoras de livros da nova era. Inclusive eu vou deixar aqui alguns dos livros dela antigos, né? E nesse livro que eu estou dizendo aqui, que chama Deceived No More, como que ela saiu da nova era e se converteu ao cristianismo, basicamente, né? Ela conta sobre essa jornada que ela teve com envolvimento nesse tipo de conteúdo da nova era. Ela, dava palestras no mundo inteiro, assim, sobre como se comunicar com anjos, sabe? Fazendo previsões sobre a vida dos outros, ensinando as pessoas a como se comunicarem com seres, né, que estão no além. Então se envolveu com meditação, sabe? Com várias dessas práticas, E ela percebeu que a vida dela efeitos muito negativos na vida dela, no sentido de se tornar cada vez mais medrosa, paranoica, com uma vida cada vez mais rasa, fútil, narcisista, hedonista e principalmente sem Deus. E aí ela acaba se convertendo ao cristianismo, né? E nesse livro ela comenta sobre as 10 principais diferenças entre a nova era e o cristianismo.
A primeira delas que ela coloca é que a nova era, que eu disse no começo do vídeo, glorifica o eu. O cristianismo glorifica a Deus. O segundo item, a nova era diz: siga o seu coração e faça o que te faz feliz. O cristianismo diz para seguirmos e obedecermos Jesus Cristo, pois nosso coração é enganoso. Em Jeremias, tem uma passagem que fala: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Terceiro ponto, a nova era se inspira em mestres ascensionados para guias espirituais, se inspira no universo, para a astrologia e para os anjos em busca de ajuda. O cristianismo confia apenas na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus em 3 pessoas distintas: Pai, o Criador; Filho, o Redentor, Jesus Cristo; e o Espírito Santo, o Aconselhador. Ele tem vários nomes, o Conselheiro, o Consolador. E tudo é Deus. É um mistério assim da Santíssima Trindade, sabe? É um Deus, mas em 3 pessoas. Quarta diferença. A nova era tenta prever e controlar o futuro, por meio de adivinhações, astrologia, você buscar a leitura da sua mão para saber o seu futuro, adivinhar sobre as coisas. Isso, no fundo, é uma falta de fé, sabe, em Deus. E a nova era tenta prever e controlar o futuro. O cristianismo confia o futuro a Deus. Quinto ponto, a nova era diz que não existe, esse é um dos outros pontos muito importantes, que não existe, a nova era fala basicamente que não existe a maldade, não existe o pecado, não existe o inferno, não existe o demônio. Tudo isso, se consideram como, você está sendo muito negativo, você está preso na ilusão do medo, você está preso numa mentalidade baseada no medo, você tem que superar essas coisas. E eles consideram, é um pecado você falar isso para um New Ager, que existe a questão do pecado, que parece que são coisas negativas, sabe? Você não pode pensar em coisas negativas, você só pode ser positivo o tempo todo. E é tudo uma questão de você, descobrir a sua divindade interior, você está apenas inconsciente disso. São apenas conceitos que te atrasam, libere tudo isso. Não se prenda a nada. Transcenda todos os conceitos daquilo que é bom e mal, de toda a dualidade entre o que é sagrado e o que é profano, entre o que é puro e o que é ímpio. Você tem que se libertar de tudo isso, são apenas prisões que você está se identificado. Porém, se existe um Criador e Ele estabeleceu uma lei que direciona o comportamento humano, que nós devemos respeitar e honrar, se você se envolve nesse tipo de mentalidade de que, não existe certo ou errado, a verdade é subjetiva, eu sou o meu próprio padrão de moralidade, eu que mando na minha vida, eu não vou deixar Deus se intrometer na minha vida, eu que mando aqui, eu não quero ter que me adaptar a Deus, sabe? Eu rejeito Ele, eu quero viver a vida do meu jeito, satisfazendo os meus impulsos primários. E se você escolhe viver esse tipo de vida, você vai estar consequentemente se envolvendo no pecado, se afastando cada vez mais de Deus e ficando cada vez mais perdido. E esse é a nova era reconhece que o pecado não existe, que tanto faz a forma que você escolhe viver a sua vida, que você não precisa de salvação, você não precisa de Jesus Cristo, você apenas precisa se envolver com práticas que alterem seu estado de consciência e perceber que você é o divino. E nada mais é necessário. Então não consideram a existência do demônio, que existe um ser maligno que nos quer nos afastar, que nos engana, que nos leva a caminhos de perdição, cada vez mais afastados de Deus, negam a existência do inferno. No final de contas, isso é tudo armadilhas do demônio mesmo, sabe? Tem até uma frase que fala, que uma das principais mentiras que o demônio conta é que ele não existe. Que essa é uma das maiores mentiras que ele nos convence que é verdade, Que o demônio não existe. E que enquanto a nova era não acredita em nenhuma dessas coisas, os cristãos, eles confiam nos ensinamentos de Jesus Cristo, que fala claramente sobre a maldade, sobre o pecado, sobre o inferno e sobre o demônio. Sexto ponto, a nova era depende de livros canalizados, cards de tarô e leituras psíquicas para receberem direcionamento. O cristianismo depende apenas da oração, de você ler as Sagradas Escrituras, de você participar da igreja, o corpo de Cristo, e você se integrar, querer conhecê-lo, aumentar sua fé nele, pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele revele a verdade a você. Então, outra coisa, a nova era diz que Jesus foi apenas um mestre ascensionado, ou apenas um homem que se iluminou.
O cristianismo, no entanto, diz que Jesus era totalmente Deus e totalmente humano durante seu ministério, e é o segundo membro da Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus. A nova era diz, 8º ponto, que você vai para o céu apenas por ser uma boa pessoa. O cristianismo diz que não são as suas obras que te salvam, não é o acúmulo de karma positivo que vai te prometer uma reencarnação, uma libertação do seu ciclo do samsara, de nascimento, morte e renascimento. Não são as suas obras humanas que te salvam. É necessária a graça de Deus, que não é humana, que só Ele pode, sabe? Não é o ser humano por meio das suas obras. É a graça de Deus através de sua fé na vida, morte e ressurreição de nosso Salvador Jesus Cristo, que foi a única pessoa sem pecado que já andou no mundo. O 9º ponto. A nova era tenta manifestar suas vontades e desejos. O cristianismo confia nas promessas de Deus para atender às necessidades dos fiéis. Então, Deus nos deixou várias promessas para aqueles que confiam em Deus. Tem até uma passagem muito bonita que fala que Deus é bom para aqueles que confiam nele, sabe? E que Deus sabe, Ele vai trazer tudo aquilo que a gente precisa, só que a gente precisa confiar nele, né? E isso é uma coisa que é difícil, porque às vezes a gente tem dúvidas, a gente confia mais em nós mesmos do que em Deus. A gente esquece que Ele tem planos muito maiores pra gente. 10º ponto, a nova era diz que existem muitos caminhos para Deus. O cristianismo cita as palavras de Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus fala que Ele entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Todos esses ensinamentos da nova era falam que, tanto faz o caminho que você escolher, tudo está dando no mesmo lugar. E se isso for mentira? E se Jesus é a verdade, Ele está falando a verdade, e Ele for realmente o único caminho para Deus? Então é você analisar, sabe, qual é a evidência de que esse pensamento da nova era, que é um pensamento, se for parar para analisar, que é muito raso você dizer que todas as religiões estão falando sobre a mesma coisa, são a mesma coisa no fim, tanto faz o caminho que você escolher. Não, existem muitas diferenças entre as religiões. Elas se contradizem em muitos pontos específicos. E que nem eu comentei no vídeo passado que eu fiz aqui, que eu vou até deixar aqui no cardzinho para você assistir, que é muito importante que você veja esse vídeo, porque, você começa a ver que a nova era, ela te dá milhares de caminhos que te prometem uma salvação, mas eles sempre ignoram ou mentem, ou ocultam, ou omitem, né? Distorcem a revelação cristã. Mesmo quando a nova era traz alguma coisa sobre Jesus Cristo, eles dão uma visão distorcida de Jesus Cristo, que vê ele apenas como um ser humano qualquer que descobriu, que nem Buda, Krishna ou Maomé, o seu divino interior. Ele foi apenas um teve vários como ele, sabe? E ignoram o que o próprio Jesus falava, que não é bem assim, que virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Falsos profetas que se proliferarão por aí, espalharão doutrinas duvidosas que te conduzem à perdição. E então Jesus fala, confia em mim, nenhuma outra pessoa, deposite sua fé em mim, eu sou a verdade. E esse é um dos grandes motivos pelo qual o cristianismo é atacado, porque, que nem Jesus fala, ele veio aqui para não trazer a paz, mas sim para ser a espada, porque o cristianismo ele faz essa, ou você aceita o chamado de Cristo ou não. E isso causa divisão, né, entre as pessoas que aceitam o chamado de Cristo, aceitam ser seu discípulo, aprender com ele, e os que rejeitam isso. Então, o cristianismo, apesar de a salvação de Cristo estar disponível para todos nós, ele ele divide, ele corta. Você tem que fazer uma escolha. Eu vou confiar em Cristo ou eu achei alguma alternativa melhor do que ele para depositar minha fé? E quais são as evidências que eu tenho que credibilizem, né, o objeto na qual eu estou depositando minha fé? Será que o pensamento da nova era tem evidências que seja verdadeiro? Ou será que Jesus Cristo tem muito mais evidências que ele seja a verdade, sabe? Então é uma decisão que nós temos que fazer, e uma das decisões mais importantes, eu diria, de você escolher entre abraçar Jesus ou rejeitá-lo, sabe? E a gente tem que não descartar essa questão como sendo fútil e no que não seja importante de pensar.
Porque se você realmente está querendo buscar a verdade, entender sobre Deus e saber quem Ele é, nós temos que usar a nossa razão para chegar lá, sabe? E ver aonde que está o que tá, quais são as evidências, onde tem mais evidência que seja uma coisa, que aquela coisa seja verdadeira. Aonde que está a verdade, sabe? E aí nós, depois, a partir disso, tomamos uma decisão de seguir, de ter fé naquilo. Então é isso que eu posso falar a respeito desse vídeo. Eu espero que tenha ajudado, esclarecido algumas coisas. Se você gostou, não deixe de dar um like nesse vídeo, não deixe de compartilhar com outras pessoas, de divulgar esse canal, porque ajuda muito no crescimento, para eu continuar fazendo vídeos aqui legais também. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo, fechou? Tamo junto.